Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos iniciando o nosso encontro online dessa segunda, nosso terceiro encontro desse mês de novembro, em que nós estamos tratando de um tema fundamental. Hoje vamos refletir sobre os desafios atuais para a comunicação teológica, um tema fundamental para pregadores, para pastores, líderes. E temos hoje o privilégio de receber um querido mentor e amigo da Aleph, que é o Dr. Rubens Múzio, missionário da CEPAL, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas também um dos professores da Faculdade Teológica Sul-Americana e um dos líderes do Instituto de Revitalização e Desenvolvimento de Igrejas, a rede, e também autor de vários livros que têm abençoado nossas vidas, entre eles Jornada para a Humildade, DNA da Igreja, DNA da Liderança, DNA da Vida Cristã, entre outros. Dr. Rubens é um irmão precioso que tem abençoado o coração de muitos líderes e pastores no nosso país e hoje nos dá a alegria de participar conosco do nosso encontro essa segunda-feira, nosso terceiro encontro deste mês de novembro. Você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu queria convidar você a usar esses minutos iniciais para compartilhar essa live na sua timeline. Se você está assistindo pelo Facebook, você pode, nesse momento, compartilhar. Aqui embaixo tem o botão compartilhar, você vai compartilhar na sua tela, na sua timeline, perdão, na sua linha de tempo. Você pode compartilhar também com grupos que você integra, nos quais você faz parte. E se você está assistindo pelo YouTube, você pode também clicar aqui em compartilhar com o seu WhatsApp, seu grupo da igreja, sua liderança, alguns amigos. Vamos deixar esses segundos iniciais para isso. Então, vamos pegar aí, né, o meu celular está aqui, e vamos fazer esse compartilhamento. Quero encorajar você a compartilhar, convide outros líderes, outros pastores, para estarem conosco nessa noite. Já temos um bom grupo de irmãos aqui chegando. Boa noite, queridos. Pastor Jean Oliveira, de Nova Cruz, da Assembleia de Deus de Madureira, Milton, Bettini, Douglas Lemp, também missionário da CEPAL, meu colega, meu pastor, meu mentor, né? Que bom, estamos juntos aqui. Por favor, escreva seu nome, igreja, de onde você participa. Você pode escrever aqui no chat. Nós queremos te conhecer, queremos te dar as boas-vindas nessa noite. Como eu mencionei, nós vamos estar falando sobre os desafios atuais para uma comunicação teológica. Um tema fundamental para todos aqueles que são chamados a pregar o Evangelho de Jesus de forma inteligível, de forma relevante, de forma desafiadora, contextual, e que fale aos corações em tempos tão difíceis como os que vivemos. Temos a alegria de receber essa noite o Dr. Rubens Múzio, que já convido para então se juntar a nós. Boa noite, Rubens. Boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal. Turma boa. Estive com vários de vocês no ano passado, né, na conferência. Alegria estar com vocês aqui hoje também. Espero que esteja tudo bem aí no Nordeste e outros lugares, né, de onde vocês estão vindo e participando, né? Eu soube esse ano que teve muita gente até da Bolívia, né, na conferência. Muito bom. Boa noite a todos. Que bom ter você conosco, Rubens. Com a bênção de Deus, esperamos ter também aqui brevemente, presencialmente, aqui em Natal. Eu vou orar por nós essa noite, orar pelo nosso encontro, e em seguida a palavra estará com o Dr. Rubens, que vai nos ministrar por 40 minutos. Depois eu voltarei para o nosso tempo de perguntas e respostas, que será certamente muito especial. Então vamos orar. Deus, muito obrigado pela oportunidade tão especial que o Senhor nos dá de estar conectados aqui, ó Deus, por esse meio remoto. Juntos podemos nos encorajar, nos equipar, ó Deus, e ser também desafiados. Obrigado pela vida do teu servo Rubens, obrigado pela paixão que o Senhor tem dado ao teu servo por servir a igreja brasileira, por servir os pastores e líderes
também cooperar na revitalização e desenvolvimento de igrejas locais. Obrigado pela FTSA, obrigado pela rede, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Ó Deus, queremos colocar esse tempo diante do Senhor essa noite. Amém. Pedimos que o Teu Espírito tenha toda a liberdade para falar no nosso coração. Eu oro, Senhor, pelo meu colega missionário, pastora, líder, que está conosco, mas precisa ser encorajado. Amém. Precisa ser equipado. Ó Deus, que o Teu Espírito ministre o coração desse irmão, ministre o coração dessa irmã, que possamos concluir esse encontro dizendo como os discípulos no caminho de Emaús: porventura não nos ardia o coração. Fala conosco, Senhor. Tens toda a liberdade. Usa o teu servo Rubens. Consagramos a ti esse tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Rubens, a palavra está com você. Já já eu volto para a gente ter o nosso tempo de perguntas e de respostas. Obrigado, Leandro. O tema de hoje são os desafios atuais para uma comunicação teológica, e a minha apresentação hoje é reconhecendo que existe um desprezo geral nos meios de comunicação com relação às mensagens bíblicas, e porque, de muitas maneiras, elas faltam conexão com a vida, com a realidade. Então, você sabe muito bem como eu que a Bíblia, para muita gente, ela é irrelevante, ela é obsoleta, ela não tem autoridade mais eterna sobre a história, sobre o passado, e movimentos diversos, filosóficos, culturais, sociais, dos últimos, pelo menos 300 anos, se opõem e se opuseram à autoridade objetiva externa da Bíblia. Então, essa é a minha introdução. E então eu queria falar para vocês de alguns desafios diante disso, porque nós vivemos num tempo pós-moderno que há vários desafios para a comunicação teológica, e um deles é o declínio da racionalidade. O declínio da racionalidade é o primeiro grande desafio. Você vê que todo ser humano hoje tem uma visão de mundo, um conjunto de valores, eles olham a sociedade, a religião, o mundo a partir desses valores que foram estruturados na época da razão, na época do conhecimento cognitivo, conhecimento racional. Mas nós estamos agora vivendo na pós-modernidade em tempos pós-racionalidade, em tempos contrários à lógica. Então você observa isso nas redes sociais, nos reality shows, na conversa sobre espiritualidade moderna, nessa psicologia popular, você percebe esse declínio da racionalidade. Esse é um obstáculo, então, à nossa comunicação bíblica. O segundo obstáculo é a relativização da verdade. Vivemos um tempo que é negacionista até mesmo, né? A verdade, ela é desprezada. O terraplanismo é um exemplo, né? A Terra não é redonda mais. Há vários grupos anti-vacinas. Você tem exemplos diversos dessa subjetividade do pensamento. A pressão do achismo sobre dados científicos, e você percebe esse último mês com toda a pandemia que os dados científicos foram negligenciados. O que vale a opinião de milhares de doutores, PhDs, se eu acho que não é verdade? Então eu nego e ninguém pode me dizer o contrário, né? Então essa relativização da verdade. Além disso, a erosão à autoridade. Nenhuma pessoa ela merece respeito pelo cargo que ocupa, mas nenhuma virtude ela é respeitada simplesmente por ser virtude. Então, há uma erosão do conceito de autoridade por aquilo que você aprendeu, pelo cargo que você ocupa, etc. Quarto lugar, a seletividade intelectual. Você seleciona o que você quer e você escolhe, compra alguns conceitos, valores, de forma mais objetiva, subjetiva, interesseira, individualista. Você decide o que você opina, né? Então, você percebe a politização da pandemia, comprova que isso é comum, você selecionar o que você quer ouvir e o que você não quer ouvir.
Então, isso tudo vai gerando, isso faz parte desse pragmatismo atual, desse mundo que nega autoridade, que relativiza a verdade, que há um declínio da racionalidade, que seleciona o que quer intelectualmente. E são desafios diante desse mundo moderno. E como é que nós podemos nos comunicar melhor como cristãos nesse mundo? A gente tem que perceber, gente, que houve uma revolução no contexto de comunicação. Observe claramente isso. Nesse mundo tecnológico, de pragmatismo visual, né? As pessoas agora não estão interessadas mais naquilo que é apenas falado, eles querem ver uma cultura da mídia. Esse pragmatismo visual, então há uma revolução no contexto da comunicação. E eu acho que isso criou algumas características. Primeiro, você e eu somos superestimulados. Nós estamos sendo superestimulados. Um jovem hoje termina o ensino médio com mais de 15 mil horas na frente da TV e da internet. Pelo menos 15 mil horas. Com imagens, sons, atrações. Então, esse superestímulo está em cima de nós o tempo todo. E isso vem na televisão, nos meios de comunicação, a gente está assim super ligado, né? Super ativo. Segundo, além de superestimulados, nós estamos dessensibilizados. Dessensibilizados. Há tanta informação, gente, há tantos desastres, tantas crises, tantas violências, tantas estatísticas. A gente acompanhou, por exemplo, a estatística, eu me lembro mesmo, dia a dia, nos primeiros dias da pandemia mundial, eu acompanhando aquela estatística, apreensivo, nervoso, preocupado. Vão passando os meses, gente, e a gente vai ficando acostumado. Você vai se dessensibilizando, né? Por quê? Há um excesso de informações, desastres, crises, problemas, mortes. E a gente vai criando mecanismos de defesa, a mente quer proteger a gente emocionalmente, então ela se anestesia. Então, superestimulados, dessensibilizados e, além disso, despersonalizados. Então a gente olha para esse planeta imenso, nós não temos importância diante disso, né? Veja bem, você tem 8 bilhões de pessoas, e daí que tem 200, 300 morrendo no Brasil por dia, 400, 500 morrendo por dia. É um grão de mostarda nesse imenso planeta. Então nós nos sentimos despersonalizados. Além disso, estamos nos sentindo confusos. Então, superestimulados, dessensibilizados, despersonalizados, confusos. Não é confuso, gente. O número de pessoas hoje feridas, machucadas diante das vozes polarizadas, né? A gente está sendo golpeado o tempo todo por correntes conflitantes, filosóficas, políticas, econômicas, socioculturais, nas redes sociais. Interessante que mesmo nas nossas redes familiares, né, você tem aquele tiozão que fica botando na família aquela história cabeluda, aquela teoria da conspiração a mais trágica possível, mais mentirosa possível, e ele não consegue perceber a enganação, porque nós estamos confusos. E diante disso tudo, nos sentimos impotentes. A complexidade dos problemas é tão grande, a gente fica atordoado, naturalmente nos colocamos de uma forma mais passiva. Então você percebe que há uma revolução na comunicação, e essas características fazem com que a gente tenha que repensar como é que nós nos comunicamos. Como é que nós nos comunicamos? Eu quero começar pensando em John Stott, naquele livro Entre Dois Mundos, quando ele fala da exposição bíblica do mundo da Bíblia e do mundo de hoje, né? E ele fala nesse livro, Entre Dois Mundos, que Deus continua falando através daquilo que ele falou, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra viva de um povo vivo, e a pregação é uma mensagem contemporânea para um mundo contemporâneo também. Não é, o conceito de Entre Dois Mundos é porque a mensagem não é simplesmente uma história contextual de 2000 anos atrás, uma exposição histórica lá do passado. Não, na verdade, Deus, quando ele pensa num texto da sua palavra, quando ele fala, ele tem em vista duas culturas, duas plateias, duas audiências.
a audiência bíblica e a audiência atual, e nesse caso a audiência brasileira, né? Nosso público brasileiro. Então, o texto bíblico está falando para o público bíblico e para o público brasileiro. Então, a mensagem, ela utiliza uma linguagem de ouvintes que ouviram aquela palavra há milhares de anos, mas, entretanto, agora ela fala com palavras e ela deve usar expressões que elas sejam fortes, elas sejam atuantes, emocionantes, inspiradoras para a realidade atual. Então, alguns usam esse exemplo da Bíblia numa mão e o jornal na outra, né? Criando um diálogo. Você tem a Bíblia de um lado e o jornal, e você dialoga. Então, o estudante da pregação, da comunicação bíblica, ele não simplesmente precisa conhecer as linguagens originais do grego e do hebraico e se tornar um expert na história antiga, mas ele precisa também compreender como essa mensagem não apenas foi originalmente proclamada, mas qual é o propósito dela hoje, qual é o propósito original e qual é o propósito dessa mensagem hoje para nós. Então, a gente precisa pensar em modelos relevantes que usem a palavra, a gente interpreta essa palavra de forma cuidadosa, e a gente precisa compreender o propósito original do texto, mas ao mesmo tempo ela está atuando para hoje. A palavra de Deus não é simplesmente um contexto que é moralista, ela não pode ser simplesmente analisada psicologicamente, mas ela tem uma ideia original, e a gente precisa estar comprometido com essa ideia original e anunciar a vontade de Deus original, mas como uma comunicação contextualizada. E um dos textos preferidos meus é do Tim Keller sobre pregação, e você observa num dos trechos do livro sobre pregação que ele utiliza alguns princípios da contextualização missionária. Interessante, você que é missionário, que já estudou contextualização, antropologia, você percebe que o Tim Keller utiliza práticas missiológicas, antropológicas para comunicar o evangelho para a cultura de hoje. Eu queria relembrar algumas dessas coisas que o Tim Keller fala. Ele fala, por exemplo, que nós precisamos usar um vocabulário acessível e bem explicado. Não é verdade? Eu acho que ele tem razão. A gente tem que parar de usar aquele dialeto evangelical, né? Aquela subcultura evangelical. A gente usa, às vezes, termos arcaicos demais, que não são compreensíveis. E a gente usa tanto no dia a dia da igreja que a gente começa a usar com não cristãos esses termos. E a gente fala para o nosso vizinho, ô meu amado, meu irmão, e ele não entende isso. A gente começa a falar de apostasia, bênção, unção, justificação, e a gente tem uma série de elementos teológicos, alguns deles riquíssimos, mas eles não conseguem ser interpretados por alguém que não entende. E a gente também usa uma série de jargões evangelicais, esse evangeliquez, que limita a comunicação. E talvez seja o momento agora de nós não usarmos palavras evangelicais demais na nossa comunicação. Porque ela na verdade, está dizendo que quem nos ouve e não entende, ele não pertence à nossa tribo evangelical, ele não entende a nossa linguagem, ele não faz parte da nossa tribo. Então, muito cuidado na comunicação teológica, para usar esse vocabulário evangeliquez demais. Procure utilizar um vocabulário mais acessível. Escolha um vocabulário mais bem explicado, que dê sentido às palavras de hoje. Em segundo lugar, você precisa, compreendendo essa resistência à autoridade divina da Bíblia, você precisa recorrer a autoridades respeitadas socialmente, filosoficamente, para reforçar suas teses. Então, recorra, use autoridades. Não há nada de mais, não há nada de errado nisso. Você está falando com gente que tem dúvidas com relação à Bíblia. Você talvez esqueceu que você já teve dúvidas. Se você não foi cristão a vida toda, você também suspeitava de algumas das coisas que ouvia na igreja e das palavras que os líderes falavam. Mas observe que as pessoas têm dúvidas com relação à autoridade bíblica, então você pode reforçar conceitos corretos usando materiais de apoio
que os ouvintes eles respeitam. Eles respeitam talvez a autoridade de alguns poetas, respeitam a autoridade de alguns cientistas, respeitam autoridades sociais. Então, utilize autoridades para reforçar suas teses, não apenas aquele que confia na autoridade bíblica. Porque talvez, se eles respeitarem a sabedoria sua, o bom senso seu, a forma de você expressar esses sentimentos, esses pensamentos, usando sabedoria popular, eles talvez comecem a considerar a autoridade bíblica. Comece, então, com autoridades respeitadas pelo público em geral, pela audiência em geral. Terceiro, demonstre compreensão, gente, sensibilidade às dúvidas e objeções que as pessoas tenham. Você não pode ser muito radical. Eu acho que a gente tem muita gente hoje que é tão radical que não percebe que as pessoas não concordam umas com as outras, elas têm dúvidas. Será que as pessoas que ouvem você, ela não têm a impressão que você é autoritário demais? Que você não está levando a sério a opinião dela, porque ela não é da sua denominação? Você não leva a sério o que ela fala, você despreza o fato dela ser diferente. Mas, ou será que você consegue perceber as dificuldades que as pessoas têm com relação ao cristianismo? Você que não foi crente a vida toda, você talvez se lembre, ou pelo menos você compreende o que é, na verdade, não crer, muitas vezes, não sentir o amor de Deus, não sentir paz, não encontrar o poder do evangelho no coração, não saber o que é a presença do Espírito em você. Então, você precisa ter sensibilidade àqueles que têm dúvidas e levante essas dúvidas. E pode dizer, talvez, na sua comunicação, olha, talvez você tenha dúvidas sobre essa questão da Bíblia e realmente eu já passei por isso, eu conheço muita gente que não tem, eu tenho um tio meu que também ele não concorda com isso. Então você cria pontes e elos com as pessoas. Além disso, e importantíssimo também é que você, além de direcionar as mensagens às objeções e dúvidas que as pessoas tenham, você precisa conhecer as narrativas culturais que as pessoas têm com relação à justiça, por exemplo, à paz, à alegria, à felicidade, à saúde, a retidão, ao bom caráter, ao que é ser uma pessoa boa. Então, uma série de temas interessantes aí, que fazem parte da cultura, que os ditados usam, as músicas se utilizam, os provérbios populares aí, que você pode comparar com temas propostos na Bíblia. Então, procure fazer isso. Dialogar essa pessoa com as narrativas culturais e comparar com a cultura da Bíblia, né? Para que ela perceba que você está tentando criar pontes e vínculos. A narrativa cristã, sem dúvida, ela vai ter uma resposta muito melhor, mas compare com ela. Isso quer dizer também fazer proposições baseadas no Evangelho, que toquem nesses pontos de pressão da cultura. O Tim Keller chama pontos de pressão que a cultura tem com relação a perdão, a alegria, o sentido da vida, identidade, liberdade, esperança. São vários temas que você pode se apropriar em filmes, no Netflix, num seriado, num livro, na poesia, no jornal. E você compare com a profundidade. É uma resposta que o Evangelho tem muito melhor para essas várias questões. O Evangelho oferece perdão, sentido, contentamento, identidade muito melhor do que a nossa cultura. Então demonstre especificamente maneiras com que o Evangelho oferece esses recursos de maneira mais eficaz. Somente Jesus, na verdade, somente Cristo pode trazer um final feliz a essas narrativas, a essas angústias sociais, ao vazio da nossa cultura, a esses pontos mais sensíveis da nossa cultura, que as pessoas têm naturalmente uma intuição de que eles existem, eles experimentam esses pontos, mas falta-lhes uma resposta. E finalmente, então,
o Tim Keller alerta para essa importância da motivação no Evangelho. Chame para o Evangelho. O ponto principal, na verdade, de você lidar com uma audiência cristã e não cristã, e da mesma forma com as várias gerações na sua igreja, na sua comunidade, vários grupos étnicos. E como é que você junta todo mundo numa mesma mensagem, numa mesma pregação? Você precisa tocar o coração das pessoas, motivar para o Evangelho. É a mensagem do Evangelho. Ela não é apenas uma forma da gente ir para o céu. A mensagem do Evangelho não é só um jeitão para você pegar esse busão celestial, você ir para Nova Jerusalém e o mundo que se lasque, não é? A mensagem do Evangelho é o meio, é o canal pelo qual os cristãos interpretam a sua vida e resolvem as suas questões internas, os seus problemas íntimos, compreendem o seu ser, a sua humanidade, a sua interioridade. Então, o Evangelho traz resposta para soluções, traz soluções para os problemas e o caminho para a gente avançar na nossa jornada, nas diversas etapas da vida. Então, você precisa, na mensagem, na comunicação cristã, procurar resolver problemas dos cristãos com o Evangelho todas as semanas. Isso vai começar a atrair pessoas secularizadas, que não sejam cristãs, e elas vão começar a ouvir você de uma forma diferente, elas vão ter uma visão mais abrangente, vão compreender como a fé de Jesus realmente vai transformando, vai mudando, vai provocando mudanças na vida. Então, chame para a motivação do Evangelho. E promova essa solução que o Evangelho tem. Mas eu queria agora entrar por uma etapa final da minha apresentação também, que são... Eu vou dar uma abrasileirada agora, em termos de uma comunicação contemporânea. Eu acho que tem algumas coisas muito importantes para a gente olhar, questões mais práticas, para a gente pensar na comunicação hoje, seja numa rede social, seja num live, seja no púlpito, seja numa mensagem qualquer que seja, escrita ou oral, mas como se comunicar melhor nos dias de hoje. Então, algumas sugestões práticas, abrasileiradas, para todos nós. Primeiro, dê atenção ao tempo, ao momento do dia, do tempo atual. Você entenda que o tempo atual, o contexto de hoje, ele tem a ver com o passado e com o futuro, não é? A gente não pode simplesmente falar do presente, de 2020, e muito menos só pensar nos últimos 10, 20 anos. Gente, o Brasil, o que eu quero dizer com dê atenção ao tempo é que o Brasil, ele é profundamente influenciado pela colonização portuguesa, pelos processos imigratórios, pela escravidão dos negros, por essa pobreza sistêmica, pela violência social, por golpes militares. A gente é influenciado por uma série de questões que fazem parte da nossa história de mais de 500 anos. Além disso, nas últimas décadas, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento digital, a mídia, a globalização, tudo isso faz parte. Então você tem que dar atenção ao tempo, a quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Então dê atenção ao tempo. Toda vez que você for se comunicar, lembre-se que você faz parte de uma história muito mais ampla. Segundo lugar, busque estudos que avaliem as mudanças socioculturais que estão acontecendo no nosso país. E não apenas os eventos históricos. Você fica aí dia a dia ouvindo as histórias do jornal, você não está analisando a situação brasileira. Você não está percebendo uma série de crises, de polarizações políticas, econômicas, da injustiça, a violência social. Gente, essa cultura do consumo, do hiperconsumismo. Então nós precisamos, você é um comunicador cristão, você precisa não apenas ler esse jornal do dia a dia da cidade, mas buscar alguns estudos que ajudem você a entender, a compreender melhor as mudanças sociais, socioculturais do nosso país. Terceiro lugar, dê igualmente atenção ao espaço, ao lugar. Espaço e lugar onde você está. Como é que a sua cidade
quem que mora nela, como é que as pessoas estão vivendo, seja sensível aos homens e mulheres, às famílias que moram na sua cidade, as questões sociais da sua comunidade, da sua paróquia, né? Como dizia Wesley. Pesquise, você tem vários ambientes, desde a universidade, IBGE, vários outros instrumentos que você pode usar para entender melhor onde você está agora. Então, dê atenção a esse espaço. Quarto lugar, seja sensível ao nível cultural das pessoas também, sociocultural da mensagem. Você percebe que as mensagens mais eficazes, elas são populares, são simples. Simplifique, seja simples, simples, simples. Tem uma mensagem clara, uma mensagem muito, muito objetiva. Faça uma introdução muito clara da sua comunicação. Tenha ideias muito bem apresentadas. Faça uma conclusão direta, clara. Eu gosto muito dos modelos TED de comunicação. Se você entrar na internet, o TED, você percebe que eles são palestras ouvidas já para mais de 1 bilhão de pessoas. Alguns dos melhores palestrantes do mundo. Uma das técnicas, estratégias do TED é que a mensagem tenha no máximo 18 minutos. Não pode passar de 20 minutos. Tem que ser uma mensagem direta, clara, objetiva, porque as pessoas não aguentam. Vocês já não estão me aguentando mais, eu estou aqui passando de 25, vocês já querem que eu acabe logo. E eu estou quase acabando, gente. Então, mas é que me deram 30, 35, então eu estou aproveitando. Mas uma boa mensagem é 20 minutos, no máximo. A partir daí é difícil a gente manter a atenção. Alguns de vocês já estão entrando aí na rede social, já estão começando a bater papo, enfim. Mas eu estou brincando. Quinto lugar, equilibre pesquisas da cultura contemporânea também, do mundo privado, do mundo brasileiro, do ser brasileiro. Gente, o que eu quero dizer é isso. O que é ser um brasileiro? Qual que é a nossa identidade? Nossa personalidade, nosso temperamento? Entenda como o brasileiro é, se comunique com a mente, com o coração do brasileiro. Não adianta você americanizar demais, você tentar viver uma cultura do século XIX, uma cultura de outra cidade. Seja brasileiro, represente essa cultura do ser brasileiro. Sexto, procure pesquisas e livros com temas integradores, que ajudem você a entender a realidade religiosa, evangelical brasileira. Nós estamos percebendo uma série de influências fundamentalistas, moralistas, da teologia da prosperidade, do liberalismo, do anticatolicismo, uma série de coisas, do hiperconsumismo, que demonstram o estilo das nossas mensagens. Então, aprenda a lidar com esses temas e a pregar de forma bíblica. Em último lugar, perceba alguns dos temas recorrentes na história brasileira, que são previsíveis, e eles vêm como um pêndulo, né? De vez em quando ele aparece novamente, aquele mesmo tema. Você ouve a história do seu pai, ele fala, eu já vi isso, né? Isso já aconteceu há 30, 40 anos atrás. Então, entenda um pouco mais da história brasileira e perceba os diversos temas recorrentes na história. Então, para concluir, você percebe que a maioria das escolas teológicas, seminários, institutos, cursos, não estudam a sociedade contemporânea. E esse é um problema sério. Os livros e clássicos e cursos clássicos na pregação, na homilética, na pregação teológica, não abordam a realidade brasileira sociocultural, né? E eu queria incentivar vocês a olharem dessa forma, dos dois mundos. Pense nos dois mundos. Não adianta a gente apenas conhecer profundamente o texto bíblico, o que já está ausente. Eu acho que a maioria de nós não tem estudado profundamente o texto, mas muito menos temos estudado a realidade social. Vivam entre esses dois mundos. Então, para resumir, nós precisamos cada vez mais dessa comunicação nesse mundo que mudou demais, nesse mundo distante dos conceitos da autoridade bíblica. Precisamos ser sensíveis às narrativas, nos conectar com eles e trazer uma conexão do texto bíblico com os tempos modernos. Os cristãos de hoje precisam de um treinamento cultural, social, moderno, para que a gente possa pregar a palavra da mesma forma que os cristãos do primeiro século precisaram conhecer o mundo
do primeiro século. Da mesma forma que Jesus precisou conhecer a realidade da cultura da sua cidade, ele se encarnou, e esse ministério encarnacional é o conceito claro para ajudar a gente a entender e a fazer com que essa mensagem seja clara para os dias de hoje, e que seja cristocêntrica. A última conclusão minha, essa mensagem dedicada ao Pai, à glória do Pai, com uma mensagem claramente cristocêntrica e no poder do Espírito Santo de Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Oi, Rubens, voltando então para o nosso tempo de perguntas e respostas. Obrigado por essa exposição extraordinária, edificante. E eu queria começar com as perguntas. Queria convidar você que está participando com a gente. A gente tem gente de todo o Brasil. Poxa, sejam todos bem-vindos aqui. Vários irmãos e irmãs de Natal, das diversas igrejas e redes que tem na Aleph, do interior do estado, também da Paraíba, de São Paulo, capital, Curitiba, Paraná, Angra dos Reis, Londrina, gente aí que é estudante da FTSA, que bom. Cabo de Santo Agostinho, nosso querido Manuel, da Rede de Igrejas para a Cidade. Olha só, lá do Centro-Oeste. Enfim, muita gente querida aqui de muitos lugares do Brasil. Que bênção, que bênção. Rubens, eu queria começar com as perguntas, e você que está participando com a gente pode escrever a sua pergunta aqui no chat. A minha pergunta para você, primeiro você mencionou sobre o TED, inclusive eu tive o privilégio de ter aula de pregação com você, e eu lembro que você colocou para estudarmos assim, mensagens do TED, discursos do Steve Jobs, e você mencionou um dos aspectos, que é a duração da palestra, 18 minutos. Mas fala um pouco mais, o que a gente pode aprender, por exemplo, com a experiência e as abordagens do TED, ou mesmo do Steve Jobs, que nós, pregadores do Evangelho, pastores, missionários, podemos aprender, tanto com o TED, como com o Steve Jobs e outros comunicadores na atualidade. Eu diria que uma das coisas é você entrar em TED.com e começar a ouvir algumas das palestras mais bem assistidas. São palestras que foram vistas 30, 40 milhões de vezes. Então, eu diria para você, primeira coisa, entra no TED, começa a ouvir palestras, e há vários temas interessantes. Eles continuam trazendo temas dia a dia, novas palestras, coisas muito legais. Eu acho que uma das coisas que o TED ajuda a gente a perceber é que a palestra TED, ela é emocionante. Eles descrevem as palestras TED como sendo emocionante. O objetivo é você conseguir contagiar, é produzir paixão. Então precisa haver esse sentimento de paixão, e para uma boa palestra, eu acho que de forma geral, para um sermão também, como o TED, ela precisa ser uma coisa apaixonante, algo que te traga prazer. Se a gente fala de coisas eternas, de forma apática, fria, com menos prazer do que um cara fala do cactus que ele cria no meio do deserto para ajudar o meio ambiente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa apatia, nessa frieza, nessa passividade na nossa pregação do Evangelho. Então, acho que o TED relembra para nós que uma palestra precisa irradiar entusiasmo, paixão, então ela tem que ser emocionante. Em segundo lugar, eles falam que as palestras TED são originalidade, essa coisa de você ser criativo. Você tem que falar aquilo de forma inovadora, porque o cérebro nosso não aguenta repetição, aquela monotonia, as coisas são as mesmas, a gente fala a mesma lenga-lenga, como a gente costumava dizer, os meus pais costumavam dizer, né? Então há um desejo insaciável de criatividade, de algo novo, e o cérebro precisa disso. Então a gente precisa trazer para a nossa mensagem uma originalidade, uma inovação. A mesma mensagem, o mesmo conteúdo bíblico, mas de forma inovadora. Em terceiro lugar, o TED fala da palestra como sendo memorável, emocionante, original e memorável. Uma palestra memorável, por isso que dá para você fazer, não precisa ser tão longa, né? Pode ser uma palestra curta.
mas é gerar uma coisa que marque, né? Que seja fascinante, que não seja enfadonha. Então, me parece que os melhores oradores, eles são, num certo sentido, multissensoriais. Eles fazem você não apenas a ouvir, mas sentir, cheirar, como é que você estivesse tocando no cara, como é se você estivesse tocando em mim aqui, né? Essa sensação de que você faz parte. Então, é algo multissensorial. Você sente o cheiro, você toca, você mexe, você está com a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, todo envolvido, né? Então, esse elemento multissensorial é fundamental para a palestra TED. Então, eu diria que são algumas coisas interessantes. Vale a pena livros que você pode comprar a respeito do movimento TED. E eu diria para você, começa no TED.com, ouça algumas palestras, aprenda com eles o jeito, a forma de se comunicar. Acho que isso vai ser inspirador para muitos de nós. Já temos várias perguntas boas chegando aqui, muito mais gente também se apresentando. Nosso querido Gálvaro. Ô, Gálvaro, brother! Muito bom, Gálvaro. Alegria, rapaz. Um grande abraço aí para a turma. Aqui, o pastor Geraldo, meu colega Nazareno, missionário no Equador. Aí, muito bom. Também com a gente aqui desde Equador, participando conosco, olha só. Muito Maceió. bom. Muita gente aqui, viu? Talvez estamos aí uns 10 ou mais estados representando. Miami também. Hello, brother. Muito bom, gente. Alegria estar com vocês hoje. São Paulo. Ó, Rubens, Maceió, Lagoas. Muito bem. Isaías Herculano, presidente da Ordem dos Pastores Batistas. Muito bem. Eu quero fazer uma segunda pergunta e você vai escrevendo sua pergunta aqui, que o Rubens está conosco para respondê-las. Rubens, você falou sobre a importância de conhecer o contexto. Esse é um ponto em que nós temos trabalhado muito aqui na Aleph e ressaltado muito. Inclusive, nós temos um módulo sobre isso, um treinamento que nós damos todos os anos sobre desenvolvimento comunitário, conhecer o contexto, entender o seu contexto. E parece que nós, pregadores, aprendemos muito a fazer uma boa exegese da Bíblia, mas não a fazer uma boa exegese da comunidade. Porém, sabemos que é importante dedicar tempo a estudar as Escrituras, fazer uma boa exegese, preparar bem a mensagem. Então, como pastor, eu estou pensando aqui no pastor e no missionário, pode equilibrar bem o seu tempo para fazer uma boa exegese da Bíblia, fazer uma boa exegese do seu contexto, fazer essa ponte entre os dois mundos, como propõe o John Stott. Sim. Há alguns movimentos, em termos de estratégias de preparação de sermão, que trabalham nesse ponto. Há um grande estudioso em Toronto, no Canadá, que ele fala dos 4 movimentos. Você faz essa caminhada durante a semana em que você olha para o texto bíblico e olha para a comunidade. Aí você volta para o texto bíblico e você aplica na comunidade. É quase que uma jornada semanal. Você na segunda-feira pensa no texto bíblico. Você na terça-feira você olha para a comunidade, você tenta interpretar os princípios da palavra à luz da realidade. Aí você volta para o texto bíblico para confrontar a comunidade com o texto. E você finalmente, na quinta e sexta, você pensa de forma muito prática em como aplicar o texto na sua comunidade. Então acho que é um diálogo constante. Não é um movimento simplesmente de 1 hora, 2, que você senta na frente do seu computador, mas é mais uma jornada durante a semana, em que aquele sermão vai sendo produzido e você vai caminhando com ele. Ele vai ficando pronto, na verdade, apenas no domingo. Né? Essa sensação, às vezes, de que os melhores sermões ficam prontos, assim, na hora que você está finalizando, no domingo pela manhã ou no sábado à noite. Né? Mas eu diria que uma das coisas fundamentais, Leandro, que também vale a pena a gente notar, é a importância da aplicação. Aplicar. É fundamental você manter sempre esse conceito da aplicação, da obediência ao texto bíblico, quando você está se preparando. Então, como é que a sua comunidade vai aplicar? Então, pense nisso, invista tempo nisso. Invista talvez 50% do tempo preparatório em considerar as implicações, as aplicações, as formas práticas com que aquela proposta, aquela ideia que você tem do texto bíblico
que Deus falou para você possa ser aplicável à sua comunidade. Eu começaria por aí. Joia, o pastor Fábio Macedo, de Angra dos Reis, nosso colega também da Aleph, ele pergunta qual o exercício que podemos fazer para nos livrar da linguagem da subcultura desse evangeliquez. Sei. Eu diria, Fábio, uma das coisas é você ler várias coisas diferentes que não sejam dentro da subcultura. Eu cresci numa igreja e eu acabei adquirindo, para o bem e para o mal, parte dessa linguagem. Então, a gente fica o tempo todo no meio dessa turma, então a gente fala com o mesmo cacuete, com as mesmas tonalidades, acentos, a gente vai falando com o mesmo tom de voz. Então, eu diria, Fábio, leia coisas interessantes, se comunique com gente, saia com amigos que não sejam cristãos. Fábio, esse é um dos desafios nossos, a gente ter bons amigos não cristãos. Não cristãos, eu incentivo você. Outra coisa, talvez você possa fazer aquilo que houve alguns períodos da história, nos primeiros séculos, na época do Império Romano, que os cristãos decidiram não usar as palavras da Bíblia no meio das pessoas. Eles só usavam expressões da fé deles no meio de cristãos. Então, talvez a gente possa fazer o silêncio. Faça um pacto de silêncio, Fábio. Não use palavras da subcultura. Tente elaborar, parafrasear, como se você estivesse falando com não cristãos. Eles não são obrigados a entender a sua linguagem tribal. Então, eu acho que esse é um exercício muito bom, exercício do silêncio, do evangeliquez. Fique mudo da linguagem e tente repensar os conceitos. Você vai falar sobre justiça. Então, pense em alguns historiadores, algumas poesias, algumas músicas. Pegue músicas aí brasileiras interessantes, músicas globalizadas muito interessantes. Pegue um seriado do Netflix para você começar a desenvolver o tema, né, da justiça, por exemplo, ou qualquer outra. Eu acho que a questão é construir pontes realmente com a linguagem usada e trazer a graça de Deus a essa linguagem, não é mesmo? O nosso evangeliquez é um dialeto e ele tem sido mais um obstáculo do que uma virtude para nós na comunicação, especialmente quando a gente quer alcançar aqueles que não conhecem o Evangelho. O mesmo, o Douglas, seu colega da CEPAL, ele pergunta quais são algumas precauções em identificar o ensino do reino de Deus com o que Jesus proclamou com o sistema político contemporâneo, seja da direita ou da esquerda. Ele está falando dessa equiparação, né, do reino de Deus por parte de alguns pastores ou líderes, ou com a esquerda ou com a direita. Como evitar isso e, de fato, proclamar o reino na sua integralidade? Essa pergunta política eu vou passar para o Leandro responder, ou para os outros políticos. Douglas, é uma questão, sem dúvida, mais complexa, Douglas, e eu sei que nós estamos em época de grande polarização, né? Eu diria que nós temos que lembrar que as relações entre Estado e política, entre Estado e igreja, devem ser muito cuidadosas. Na verdade, Estado é uma coisa, igreja é outra coisa. Então, o reino de Deus não é um sistema político, o reino de Deus não está nem para a direita, nem para a esquerda. Nossa função é o caminho do Evangelho, a cultura do Evangelho. Então, nós não podemos perder essa voz profética, de falarmos tanto para a direita quanto para a esquerda do reino. O reino de Deus é acima dos valores das diversas culturas, é uma cultura paralela, não é? Então, as precauções são enormes. É interessante você falar sobre isso. O Júlio Zabatiero, eu até indico para vocês, o Júlio Zabatiero falou sobre isso na nossa conferência no sábado à noite, na Rede Conferência. E se você quiser uma palestra mais detalhada sobre o tema, ouça o Júlio Sabatiero na nossa conferência que fizemos na FTSA no sábado à noite. Mas eu diria que a gente começa por aí a discussão. O caminho do Evangelho não é um caminho de direita nem esquerda, e muito cuidado nessa época, Douglas, em que nós estamos misturando o Estado com a Igreja, né? Nós somos um país laico, devemos manter essa distância e não perder a nossa voz profética.
Beleza, o pastor José Marques, nosso colega aqui de Felipe Camarão, ele pergunta, me parece também que uma boa parte das pessoas não estão querendo ouvir um evangelho saudável. Isso tem feito com que alguns pregadores se amoldem ao evangelho manco. Ele está usando a expressão evangelho manco para se referir a um evangelho sem profundidade. E como mudar isso? Você falando assim, José Marques, me vem imediatamente na cabeça o conceito do discipulado do Dietrich Bonhoeffer, né? Eu acho que é um caminho. Você olha, por exemplo, a história do Bonhoeffer escrevendo isso no início, logo no início da Segunda Guerra Mundial, quando ele percebe uma igreja vinculada ao governo, uma igreja que estava pregando uma graça barata. Ele chama graça barata porque é um evangelho sem a profundidade, é a justificação sem santificação, é a pregação sem o poder do Espírito, é a disciplina, é a falta de disciplina, é um batismo sem conversão. Então, esse problema, José Marques, ele acompanha a história da igreja em todas as épocas. Um cristianismo cultural, muitos vão se dizer cristãos e não são. Então, o caminho de Jesus foi o caminho do discípulo, de fazer discípulos. Eu diria para você, José Marques, invista em alguns discípulos. Faça discípulos. 3, 4, 5 pessoas e você invista na vida deles, para que de uma forma mais assim, concentrada, focada, eles compreendam o que é um evangelho saudável. Eu acho que nós vamos ter muita dificuldade de você comunicar o evangelho de forma saudável para 200, 300, 400 pessoas. Eles podem até, você por melhor pregador que você seja, por grande comunicador que você seja, não vai ter a mesma eficácia de você investir em 3, 4, 5 pessoas de uma forma mais densa, mais intensa, mentoreando e discipulando. Então, acho que esse é um dos caminhos. Agora, José Marques, continue pregando o evangelho, continue pregando Jesus, continue pregando santificação, continue anunciando a importância de um avivamento espiritual, continue pregando a necessidade de uma conversão plena, continue pregando a necessidade de uma vida cheia do Espírito, continue pregando a obediência à palavra. Então, continue pregando uma vida séria, justa, íntegra, de gente parecida com Jesus, de seguidores de Jesus. Eu acho que essa mensagem do Evangelho, ela precisa continuar acontecendo. Viva isso, né? Seja assim também, que eles experimentem isso vendo você também, né? Mas é um processo lento. José Marques, a gente não pode se preocupar com grandes multidões, Jesus não se preocupava com eles. Então eu diria, invista em 4, 5 pessoas, todo ano, faça deles bons discípulos. Ainda nessa pegada, Rubens, dentro desse tema, o pastor Marcos Mendes, que é membro da diretoria aqui da Missão Aleph, ele pergunta: as igrejas, segundo a minha percepção, em boa quantidade, têm buscado um crescimento numérico e não têm se preocupado com a teologia saudável, deixando-se envolver com a doutrina da prosperidade, com o materialismo. Por outro lado, alguns segmentos mais radicais têm mais preocupação em acusar as pessoas de pecado, em lugar de apresentar-lhes o evangelho de Cristo. Como confrontar essa realidade de forma mais efetiva? Olá, Marcos, é bom ouvir sua voz aqui. Eu lembro do irmão na nossa conferência. Muito bom. Na verdade, coloca de novo para mim a pergunta aí, obrigado, deixa um minutinho só. Eu acho que é importante a gente compreender, pode tirar, Leandro, se quiser, mas é importante a gente compreender essa tensão. Nós vivemos há várias tensões dialéticas, né? Por um lado, você percebe uma tendência moralista, legalista das comunidades e uma religiosidade que nós estamos rejeitando cada vez mais. Por um lado, por outro lado, você percebe movimentos assim mais neoliberais, de paz e amor, de uma vida sem compromisso, sem profundidade. E são tensões que você sempre vai ver na história da igreja, em todas as épocas. Entre fé e obras, entre
entre vários polos. A igreja tende a caminhar como pêndulos, né, de polos a outros. Isso faz parte da história da igreja. Então você precisa reconhecer os perigos dos extremos, né? Eu acho que o caminho vai ser uma terceira opção, é sempre buscar terceiras opções. Eu diria, Marcos, que uma das necessidades nossas é essa sabedoria da gente não caminhar pelas principais veias, pelos principais caminhos dessa espiritualidade evangelical, e a gente encontrar o caminho mais do evangelho. Uma das formas é a gente voltar, então, para os princípios do Novo Testamento. É meditar mais na história bíblica. É você observar mais os princípios bíblicos de Jesus. Jesus, para ele era fundamental a oração, o discipulado, ouvir Deus na palavra. Então, uma das formas Marcos, a gente confrontar essas diversas tendências de movimentos que tendem tanto para a direita, para a esquerda, tanto mais radicais quanto mais liberais, com a palavra. E a teologia da graça de Deus. A teologia da graça não é uma teologia que elimina as obras, mas as obras também não eliminam a graça. Então, essa busca do diálogo, do equilíbrio, que acontece unicamente em Jesus Cristo, né? Então, se você pensar, a única forma da gente lidar com essas diversas tendências e com os pêndulos, né, que levam de um lado para outro, é você buscar a centralidade na pessoa de Jesus Cristo. Eu acho que esse é o caminho. Então, uma cristologia mais madura, mais séria, a caminhada com Jesus do Evangelho, caminhada com Jesus de Nazaré, por exemplo, o Sermão do Monte, é um bom caminho. Eu diria, por exemplo, Dallas Willard é muito bom nessa área, quando ele trabalha na conspiração divina, né? Ou na grande omissão. Ele fala na grande omissão ele pensa na grande comissão, a omissão da grande comissão é que a gente não faz discípulos. Esse é um tema semelhante também que ele trabalha na obra Conspiração Divina. Então, eu iria por esse caminho mais cristocêntrico, cristológico, Marcos, para tentar responder essas várias tendências. E para você também não cair para um lado nem para o outro. Rubens, muitas perguntas boas aqui entre nós. Vamos ver até onde a gente consegue responder, mas o Luiz Amaro ele faz uma pergunta interessante. E acho que você já falou até sobre isso em outro momento. Em relação a esse tema, antes de entrar na pergunta do Luiz Amaro, eu queria recomendar a sua mensagem, né, Rubens? Que você pregou ano passado aqui no Congresso Aleph, sobre revitalização do discipulado. Está aqui no canal do YouTube, então quando acabar essa live, se você quiser, você já pode ouvi-la ou ouvi-la em outro momento, em que você fala bastante sobre isso, né, Rubens? Sobre discipulado e sobre vários desses temas que o Marcos e o José Max trouxeram aqui essa noite. Mas o Luiz Amaro ele faz uma pergunta interessante. Professor, não seria tempo de mudar as estruturas da pregação? Focar em uma verdade só e não em 3 pontos ou algo assim? Ô Luiz Amaro, há vários modelos de estrutura, né? Você tem um modelo tradicional, eu venho dessa escola, né? Dos 3 pontinhos, mas não é uma origem denominacional, isso vem da retórica grega, né? De Cícero, de Demóstenes, né? Vem da filosofia grega, né? Então por isso que você tem as histórias dos 3 porquinhos, dos 3 mosqueteiros, e na verdade não são 3, são 4, né? Os 3 mosqueteiros, na verdade, são 4. Mas essa estrutura de retórica, de oratória, não é uma invenção da pregação, não, né? Mas mesmo uma estrutura com 3 pontos, Luiz Marcos, tem que ter uma ideia muito clara. E esse é o problema da estrutura, seja com 2, 3, 4, 5 pontos. É que a maioria dos sermões, a maioria dos pregadores, eles não têm uma ideia clara quando eles vão pregar. Então, Luiz, eu acho que a coisa mais importante é você captar, você ter uma big idea, uma ideia muito clara, central daquilo que você vai falar, e você caminhar de ponta a ponta. Ela pode ter depois 2, 3, 4 partes importantes, né? Mas você tem que começar na introdução com essa ideia muito clara. Você tem que trazer, mostrar a necessidade dela, argumentar em cima dessa ideia, provar essa ideia, defender essa ideia, aplicar essa ideia, praticar essa ideia e concluir essa ideia.
Acho que isso é importante. Pode ter 2, 3, 4 partes, mas a gente não pode fugir desse negócio, dessa ideia. E me parece, a maior parte dos sermões e estudos não tem uma ideia clara, né? Então o cara começa a ter 4, 5, 6 ideias, dá tiro de todo lado, então você sai de lá e não sabe qual era a ideia principal. Então esse talvez seja a forma de responder melhor a sua pergunta. Pastor Líencio, da Assembleia de Deus Primitiva Evangélica, ele faz uma pergunta interessante que está muito relacionada com a vida dos pastores na periferia. A maioria dos pastores que atuam em comunidades empobrecidas precisam atuar no ministério sempre em alguma outra área, né? E ele pergunta, será que na maioria das vezes, por não cumprirem ministério em tempo integral, há pastores que somente preparam os sermões no dia que vão pregar? Isso não seria prejudicial à comunidade? Olha, Lírencio, na verdade, tem muito pastor que trabalha em tempo integral que é um péssimo pregador, a gente chama um pica-fumo, né? Ele não se prepara direito, ele não investe tempo. Na verdade, a questão, para mim, é mais essa consciência, Lírencio, de que terminando o culto no domingo à noite, o seu coração já está caminhando para uma direção, e talvez no domingo à noite ainda, logo depois do culto concluir, já tem uma nova ideia, que você vai começar a refletir, a digerir, a ruminar, né? Que é a palavra meditar. O que falta, Lírencio, na verdade, é essa meditação de uma ideia, de um conceito que vá se desenvolvendo durante a semana. Então não é hora de se desconectar depois do culto. Frequentemente, na segunda-feira, você vai trabalhar de manhãzinha. A questão é mais você estar cativado por uma ideia que vá crescendo durante a semana dentro de você. Então, você pode estar fazendo qualquer coisa a semana inteira, trabalhando num estacionamento, numa loja, lavando louça, limpando qualquer coisa, em qualquer empresa, qualquer lugar. Mas essa ideia precisa. O que falta, Lírencio, nós não temos esse hábito de meditar no texto. Não apenas leitura, olhar para a estrutura, mas a meditação. A meditação, os antigos teólogos pós-reforma diziam que é como se você tivesse um grande pregador, o maior pregador que você conhece dentro da sua cabeça, pregando aquela mensagem para você, falando para você, mostrando aquele texto a partir de prismas, de lentes, de olhares diferentes. Então, o que a gente está precisando é isso, na verdade, Liz. O que quer que você esteja fazendo a semana inteira, continue com esse texto. É como aquela goma de mascar que fica na boca, que ela não acaba o sabor e você fica chupando, mascando, e você fica ruminando aquilo. O que falta para nós, eu acho que é mais isso, viu, Lírencio? Porque é uma maneira da gente começar a entender o que o texto está dizendo, o que Deus está dizendo, como é que a gente aplica o texto. E aí, você lentamente vai procurando, pesquisando alguns comentários, precisa entender o que o texto está dizendo mesmo, né? Você tem vários sites que ajudam isso, mas às vezes alguns bons sermões precisam de 10, 15 horas, outros bons sermões em 2, 3 horas estão prontos, mas nenhum sermão fica pronto no dia, sem dúvida. Se você não pensou antes, não meditou, não refletiu, pegou de impromptu, né, de improviso na hora, você está fadado a ser um engano, a enganar a sua comunidade, porque você não meditou e você está em pecado, meu irmão. Lembre-se do grande julgamento. O pastor Sérgio Plínio, ele faz uma pergunta também interessante. Ele diz, em época onde a cultura está ocupando um local de prioridade, também na concepção de uma mensagem, como fazer a contextualização de uma forma cristocêntrica, para trazer o evangelho de forma contextualizada? Então, eu falei, Sérgio, num dos pontos da minha palestra hoje, você criar pontes entre a cultura atual e a cultura do evangelho. Você encontra essas várias pontes, como, por exemplo, a cultura fala muito sobre alegria, a cultura fala muito sobre perdão, sobre morte, sofrimento.
uma série de outros temas, justiça, paz, a cultura está preocupada com a floresta amazônica, a cultura está preocupada com o medo da morte causado pela pandemia. Então, há uma série de elementos culturais que você precisa criar pontes com a cultura bíblica, com a mente de Cristo. Então, crie diálogos, né? Construa pontes que aproximem esses dois mundos, na palavra de Stott. Eu acho que eu falei bastante sobre isso, e que elas apontem para Cristo. Né? De forma cristocêntrica, Sérgio, uma das maneiras é você sempre se voltar para a graça de Cristo, quando você vai caminhando para a segunda parte, para a conclusão do sermão. Qualquer texto bíblico que você esteja pregando, de ponta a ponta, de Gênesis e Apocalipse, você lembre-se que ele tem também um enfoque para a graça, para a presença de Cristo. Então você vá caminhando, mantenha isso sempre como parte da sua jornada, você vai se voltar para a glória de Cristo, para o processo redentor de Jesus, naquele ponto específico que toca a cultura, que toca o problema ou a realidade que você está abordando. Mas então você tem isso em mente, em foco, você sempre se volta para Cristo, para que na conclusão as pessoas glorifiquem a Jesus. Eu acho que foi sem dúvida o Jonathan Edwards que disse sobre isso, que todo período de grande avivamento ele exaltava a pessoa de Jesus Cristo. Então, seja esse seu interesse, isso vai ser sinal de despertamento, de avivamento espiritual. Ele exalta, ele glorifica Jesus Cristo. Rubens, eu quero trazer dois comentários aqui, bem interessantes. Um deles é do pastor Joaquim, da Igreja Comunidade Graça. Destaca a nossa necessidade como pregadores de ser guiados pelo Espírito Santo. A pastora Rosinês, ela também comenta, né? Aliar a leitura e a meditação bíblica aos acontecimentos cotidianos pode gerar uma pregação bem mais eficiente. Seria esse um grande desafio? A gente já falou sobre o tempo usado por pastores no preparo de sermões, mas quanto à vida devocional, qual o papel da vida devocional do obreiro no ministério da comunicação da palavra? Bom, é que, na verdade, me parece que alguns dos melhores sermões, eles nascem da nossa vida com Deus, da nossa comunhão com Deus. Então, no processo de você estudar a palavra, você está lendo, você está orando o texto bíblico. Essa é uma das coisas importantes da meditação. Você não apenas lê, mas você está orando a palavra, né? Você lê e ora ao mesmo tempo a palavra. Toda boa leitura bíblica é também um tempo de clamor e oração, em qualquer texto bíblico, né? Então é um processo que Deus começa a falar com você. E quando você percebe Deus trazendo algumas ideias para você, você usa essas ideias nas suas mensagens. Mas há um risco, Rose, há um risco da gente depender da nossa vida devocional para ter mensagens para pregar. Eu gosto muito do modelo expositivo, por exemplo, de um livro da Bíblia. Você pega o livro de Filipenses e eu já fiz isso, né? Eu fiz 20 mensagens no livro de Filipenses, domingo a domingo, e eu sabia para onde eu iria no domingo seguinte, você sabe? Você termina o capítulo 2, verso 5, você sabe que no domingo seguinte você vai pregar no 2, verso 6. Mas enquanto isso, você vai refletindo e lendo o texto bíblico e você vai meditando na palavra. Toda boa mensagem começa com a meditação. Então, a vida devocional, Rose, e para o pessoal que está perguntando sobre isso, ela faz parte da nossa... É como respirar, Leandro. Você bebe água, você tem que comer, você almoça, janta. A gente precisa estar comendo e bebendo das comidas e bebidas espirituais, das vitaminas do reino que estão... dentro do coração, que precisam ser cultivadas. É como um terreno que precisa ser regado constantemente, né? O Espírito colocou a semente, você tem que regar constantemente. Se você não faz isso, você tende a se esfriar. E a sua mensagem vai refletir esse esfriamento. Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que criar um método para a vida devocional. Eu não penso assim. Não pode virar um hábito, uma disciplina assim,
legalista, mas é um processo de alimentação. É que tem muito crente que parece lagarto do deserto, né? Ele dá conta assim de uma devocionalzinha de cada 30 dias, e não sente falta, não tem fome. Ele acaba tendo fome de outras coisas. É muito mais fácil ele escolher 2, 3 horas na frente da Netflix do que meia hora na frente de um texto bíblico, né? É muito mais fácil a gente assistir 2 horas em um jogo de futebol do que orar 2 horas. Eu acho que a nossa carne vai se enrolando aqui, envolvendo a gente no sofá e a gente fica lá envolvido pelos nossos próprios desejos e vontades, né? Mas tenha sede, eu acho que essa é uma das coisas que nós temos que buscar. Senhor, me dá sede, me dá mais sede da tua palavra, mais sede para orar. Senhor, me ajuda a desejar mais isso, né? E que seja prazeroso, que seja uma coisa que eu goste, né? Naturalmente vão brotar mensagens e sermões a partir disso. Eu acho que para mim sempre foi difícil, Leandro, eu pensar eu tenho que pregar, então eu vou fazer minha devocional, viu? Fazer devocional porque eu tenho que preparar o sermão. Nunca deu certo para mim. Eu sempre eu misturei as coisas. Devocional para mim precisa ser uma curtição, tem que ser prazeroso. Resultado dela vieram sermões, obviamente, né? Mas a hora de preparar o sermão eu tenho que sentar, é uma coisa mais exige um pouco mais, é um pouco mais trabalhoso, dá mais dor, é labor, né? Preparar um sermão é chamado de um labor também. Você tem que estudar. E a vida devocional ela começa com uma curtição, com uma coisa mais assim, mais leve, né? Não sei se ajuda, mas é apenas uma forma da gente ver algumas das diferenças, né? Cada um vai ter um estilo diferente, sem dúvida. Pode pôr aí. O Jair Medeiros é um líder comunitário, e é interessante o olhar que ele traz, porque ele traz um tema que é muito caro para nós aqui na Aleph, muito caro para a FTS, que é a missão integral da igreja. Como é que a gente conecta a missão integral da igreja com a pregação? Efésios 4, por exemplo, é um texto áureo aí da revitalização de igrejas e da liderança cristã, que afirma que Deus deu uns para mestres, para pastores, para apóstolos, para equipar toda a igreja para participar da missão de Deus no mundo. E aí o Jair Medeiros ele pergunta qual o principal desafio dos líderes evangélicos no contexto de visão comunitária? Está falando de serviço comunitário, já que a igreja tem que despertar na membresia essa vontade de servir da comunidade, essa vontade de se envolver com os temas, desafios, grandes desafios sociais, humanitários da comunidade. Então, como a pregação pode mobilizar a igreja para a ação transformacional na comunidade em que ela se encontra presente? O Jair, Leandro, só para ficar mais claro, o Jair está pensando então no espaço da pregação, né? A importância da pregação no projeto comunitário também. A mobilização da igreja, digamos assim, para o servir a comunidade. Para o servir a comunidade ou dentro da comunidade onde ele já está realizando um projeto social? Que seriam duas coisas diferentes. Eu diria que se você está desenvolvendo um projeto social, um centro comunitário, uma visão comunitária, a pregação tem um fator central também, ela é importante, porque ela é Deus falando à comunidade. Deus falando à comunidade. Eu acho que há um elemento importante dos movimentos culturais, sociais, teológicos, no sentido da gente ter uma missão integral, uma missão com as obras. E isso é fundamental, mas nós não podemos desvincular a importância da palavra. Então, Jair, se você está no projeto aí social, no centro comunitário, numa visão comunitária de missão integral, de transformação, também prega a palavra. Prega essa palavra com ousadia, com poder. Deus fala na palavra. A palavra tem autoridade, ela transforma, ela traz resultados permanentes. Então, o que eu quero dizer é que a pregação é central no projeto social. Faz sentido isso? Além disso, a pregação ela é desafiadora numa igreja mãe que vai enviar você para o projeto social. Proclama, é como a igreja do Novo Testamento que proclamava para essa comunidade, para essa
essa comunidade ir e servir e fazer discípulos e transformar a comunidade. Então, a palavra ela é incentivadora, ela é motivadora também. Ela tem eu diria que, Jair, a pregação ela vai desafiar também a sua comunidade a colocar em prática aquilo que você está pregando, né? Então, ela traz vida aos ossos secos. Pelo Espírito, você prega a palavra. Lembra que o próprio Deus falou para o profeta, prega a palavra. O que ele estava vendo? Um vale de ossos secos. Mas o que ele tem que fazer? Prega a palavra. E o Espírito é derramado, aqueles ossos secos se transformam num grande exército e acontece o processo de transformação. Então, eu diria que a palavra ela é central. Eu sou um pregador protestante, então, para mim, a Bíblia é central. Nós somos o povo desse livro. Nós precisamos conhecer e usar e entender melhor esse livro, né? Os grandes pregadores amavam a palavra de Deus. Se você olhar pela história dos grandes avivamentos, exemplo, Lutero, Calvino, Spurgeon, e milhares de outros santos e sábios da história, de qualquer época, eles amavam a palavra, e eles amavam falar dessa palavra e pregar a palavra. Então, qualquer projeto social, a palavra tem que ser central também. Você mencionou o Tim Keller, né, Rubens, na sua palestra. Tim Keller tem um livro fantástico chamado Justiça Generosa, em que ele conecta o evangelho e a ação na comunidade. Ele fala que a única motivação genuína para a missão integral é o evangelho. Sim. Gosto muito da carta de João, quando João começa a falar sobre 1 João capítulo 3, capítulo 4, ele fala sobre o amor, né? E aí ele fala que o evangelho é que nos dá o poder para uma vida de amor. Sim, então, eu creio que está muito conectado com a pregação do evangelho, né, Rubens? O evangelho que gera, né, faz a igreja, tem só uma igreja e uma comunidade de diáconos, de servos, né? É verdade, a própria essência do evangelho, né? O evangelho é Jesus. Você pensa, o que é o evangelho? É o Cristo encarnado, né? Você não são ideias. Às vezes a gente tem essa impressão de que aceitar o evangelho é aceitar ideias, uma ideologia, né? Nós estamos falando do Cristo encarnado em nós e o Cristo encarnado na comunidade. Esse é o evangelho. A Ordem dos Pastores Batistas aqui do Rio Grande do Norte faz uma pergunta também muito interessante. Eles perguntam o seguinte: em relação ao DNA da igreja, nesse momento que estamos vivendo, quais são as marcas de uma igreja que precisa de uma revitalização? Quais as marcas que a igreja precisa ter para revitalizar-se? Eu acho que é isso, né? Quais as marcas que ela deve ter, então? O que deve marcar a igreja? Quais são as marcas que a igreja tem que fazem parte da sua essência? Eu diria que é fundamental que seja uma igreja querigmática, né? Nós estamos falando sobre isso. Igreja da proclamação do querigma. Querigma representa essa proclamação do evangelho. A igreja ela é querigmática. Esse evangelho ele é proclamado, Deus fala, Deus age, Deus está presente, Deus está falando conosco, né? Então é uma igreja querigmática e ela compreende a centralidade do querigma, da proclamação. A igreja também ela é uma marca da igreja ser koinônica, né? Igreja da comunhão. A querigmática, eu estou usando aqui as palavras do grego, inclusive, né? A querigmática, koinônica. É uma igreja koinônica porque é uma igreja dessa comunhão de homens e mulheres no sangue de Cristo, né? Essa é uma marca da igreja hoje, gente, em tempos de polarização, as famílias divididas por razões políticas, as igrejas divididas por questões políticas, partidárias, por teorias da conspiração, por ideias confusas, por negacionismos. Essa é uma época que a gente tem que pregar a koinonia. Nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. Nós temos que lidar com as pessoas, por mais diferentes que elas sejam, como irmãos e irmãs. As redes sociais são uma vergonha, gente, com relação
a destruir esse elemento koinônico da igreja. É uma marca fundamental, eu diria, para a igreja de hoje, na comunicação digital, na comunicação verbal, é a koinonia, o respeito, o diálogo, a gente conseguir conversar, conseguir tratar as diferenças e conflitos que existem. Então, querigmática, koinônica, eu diria que também diacônica, vocês sabem, essa é uma marca da igreja, sem dúvida que vai expressar a sua revitalização, ela serve, ela comunga com a cidade, ela se preocupa na transformação da comunidade, ela ama a sua comunidade, ela serve dentro da sua capacidade, ela pode ser pequena, uma igreja pequena de bairro, uma igreja simples, mas ela está servindo, ela tem um coração de serviço à comunidade. E também eu diria que a igreja ela é martírica, e ela não pode esquecer dessa característica dela, martírica. A martireu era da palavra, significava a palavra testemunhar, né? E os testemunhas começaram a morrer no Novo Testamento. Então, a palavra martírio surgiu para elaborar o sofrimento, a dor da perseguição. Mas martírico quer dizer essa palavra que representa a essência da igreja. O evangelho é um evangelho do sofrimento também, viu, meus irmãos? Nós não podemos nos esquecer disso. Nós vamos sofrer e nós, por amor ao evangelho, pela vida espiritual, pela pureza da igreja, nós vamos sofrer. Isso faz parte da vida. A gente precisa reconhecer que esse é um elemento da comunidade hoje, assim, é martírica. Nós não estamos aqui, não é um clube social, igreja não é lugar de festa, de samba e entretenimento. Nós somos uma comunidade da cruz. Então não podemos nos esquecer. Eu destacaria uma resposta breve, rápida, né? A gente está quase na hora de terminar nossa programação, mas eu destacaria essas 4 coisas, Leandro. Então, uma comunidade querigmática, diacônica, martírica e koinônica, como 4 marcas fundamentais que podem levar à revitalização da igreja local. Rubens, já estamos quase pertinho de concluir. Eu queria fazer uma pergunta mais ferramental para você. Pensando na estrutura de um sermão, na estrutura de uma mensagem teológica, qual seria uma boa estrutura? Que dicas você daria o desenvolvimento de cada etapa da estrutura de um sermão? Leandro, eu diria o seguinte: faça uma excelente introdução. Entre com a bola no jogo e chuta pro gol, na introdução. Não enrola. Começa por aí. Vai de cara no problema, vai de cara mostrando para onde você vai. É igual aquela ideia assim, gente, nós vamos fazer uma viagem legal, eu vou te levar vocês até lá. Então já chega na introdução, manda ver, começa com tudo não precisa gritar, não quero dizer que você está usando toda a emoção, mas já vai na questão central, já mostra para onde você vai. Faça uma excelente introdução, rápida, mas faça, bem feito. Segundo, você pega essa ideia central que você mostrou, que é um problema, pode ser uma problemática, uma crise, uma dor, um sofrimento que você vê num texto bíblico ou na sua cidade, e você desenvolva aquilo de forma simples, mas elabore. Desenvolva aquilo de maneira a que mas o coração, com uma boa citação, com uma boa compreensão bíblica, vai um pouco mais fundo. Então, desenvolva. E aí, uma conclusão bem feita, curta, prática, aplique, assim, de forma direta. Procure ser muito objetivo na conclusão, procure incentivar a mudança e seja rápido. É terrível, Leandro, quando o indivíduo fala que ele vai fazer uma conclusão, vamos concluir, ele não termina, ele fica concluindo, ele não preparou, não escreveu direito a conclusão e não sabe como concluir. Então, acaba com o sermão. Então, eu diria que as pontas são fundamentais, uma boa introdução, uma boa conclusão e a jornada muito bem definida. Como eu falei, pode ter 1, 2, 3 pontos, mas seja muito, muito bem claro na ideia central que você deseja. E aplique. Mais uma vez, aplique na vida das pessoas a mensagem. Elas precisam disso.
Rubens, muito obrigado por esse tempo tão precioso essa noite. Eu queria deixar aqui uns finais que a gente tem para que você possa deixar uma última palavra de encorajamento, palavra de desafio, no coração dos líderes que estão acompanhando a gente aqui essa noite. Em seguida, eu queria pedir para você orar por nós, orar pelos pastores e líderes que estão participando com a gente, atuantes em tantos contextos diferentes, com desafios diferentes, mas com o mesmo chamado de pregar o evangelho e de servir as pessoas no amor de Jesus. Esse ano foi um ano de muitas mudanças para todos nós, sem dúvida, de muitos desafios, para alguns sofrimentos, para outros situações dolorosas, difíceis. Um ano de adaptações, um ano de conflitos, mas é um ano também da presença do Senhor. O Senhor está conosco. Então a minha palavra é para nós esperarmos e confiarmos sempre no Senhor. Deus é imutável, Ele é presente, Ele é todo-poderoso e Ele está conosco, Ele não nos abandona. Então, lembrar-nos sempre disso. Em tudo que fizermos, continuemos na nossa jornada fiéis, confiantes no Senhor, que Deus nos levará até o reino e nós em breve estaremos todos juntos no reino do Senhor, glorificando-o para toda a eternidade. Vamos orar então? Pai querido, obrigado por esse tempo juntos, Senhor. Tantos irmãos e irmãs queridos de várias partes do Brasil, ministérios diferentes, realidades variadas, todos eles juntos agora, conectados com o Senhor, pelo Teu Espírito. Estamos todos a uma só voz, unidos no mesmo batismo, na mesma fé, no mesmo Cristo, na mesma palavra, no mesmo sonho, na mesma promessa escatológica da vinda do reino, do Teu reino, da vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Eu oro para que a boa mão do Senhor seja sobre todos esses irmãos, irmãs, famílias, igrejas, seus lares, que o Senhor cuide de cada um de nós, Pai. Nós oramos agradecidos por esse tempo juntos, pedimos a bênção do Senhor sobre a Aleph também, esse ministério bonito, pujante, que o Senhor continue a fazê-los crescer para a glória do Senhor, no Nordeste e em outras partes do Brasil. Abençoa, Deus, cada uma das nossas comunidades, nós pedimos, e abençoa o nosso país, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação, derrama da Tua graça e do Teu Espírito sobre o nosso povo. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Rubens, um grande abraço. Espero muito breve ter a alegria de ir pessoalmente aqui. Depois comemos um pão e umas castanhas. Temos a bênção de estar juntos presencialmente. Joia. Também. Amém. Eu vou cobrar o camarão e a castanha de você quando estiver aí. Vai ser muito bom mesmo. Alegria. Alegria, prazer estar com todos vocês. Deus abençoe o ministério de vocês. Um abração aqui de Londrina, no Paraná, para todos. Valeu, Rubens. Um grande abraço.